Olá, meu nome é Pedro Carrano, sou jornalista, escritor. Nasci em São Paulo em 1980, tenho 41 anos. Hoje moro em Curitiba desde os meus 10 anos, tendo passado também um período ao sul do México, em Chiapas. Tenho uma filha chamada Clara e tenho 8 livros publicados no gênero de poesia, contos, relato jornalístico e recentemente tenho trabalhado bastante na linguagem do romance. Entre as minhas publicações eu quero destacar a primeira delas, por uma editora do autor mesmo, é um livro chamado Três Vértebras, é uma espécie de seleção de trabalhos, no qual eu destacaria o trabalho Bomba Relógio, que são 60 sonetos encadeados na forma de uma narrativa, dos 60 até o soneto número 0, dialogando com um autor que admiro, que é Paulo Henriques Brito, que fazia também sonetos nesse sentido. E o Bomba Relógio foi uma primeira experiência, né? E acho que traz um pouco da marca e da minha trajetória, que é a experimentação de linguagem aliada a uma preocupação social, né? Estética e o social também entrelaçados. Logo depois, publiquei pela editora Cotter o livro Sanga, livro de poesias. Esse já é um livro que dialoga um pouco com a linguagem de agenda, do diário, né? Do diário do viajante, a partir inclusive de viagens que fiz por diferentes países da América Latina. Então são poemas curtos, diretos, que trazem um pouco essa marca do momento, do instante, muito próprio de quando você está viajando e vai fazendo anotações e apontamentos. Depois, sem querer periodicizar muito, mas também tenho alguns trabalhos jornalísticos. Quero destacar aqui um livro talvez de um tema menos conhecido no Brasil, que se chama História da Comuna de Oaxaca. A Comuna de Oaxaca, ela aconteceu... Oaxaca é um estado ao sul do México. Em 2006 houve uma grande revolta de indígenas, de professores contra o governo local. A cidade e os espaços públicos foram tomados numa experiência de 6 meses que ficou conhecida também no mundo como Assembleia Popular dos Povos de Oaxaca. Eu tive a chance de estar lá na condição de repórter por 40 dias e fui, a partir das minhas matérias, também costurando esse trabalho. Tenho um outro também chamado Entre Muros e Montanhas, também sobre a América Latina. E, recentemente, desde 2019 e principalmente no ano passado, 2021, publiquei meus trabalhos em prosa. Quero destacar aqui também o livro de contos, vamos dizer que contos curtos, chamado Menino Sem Matilha, uma bela capa aqui da Cotter Editorial. São contos, alguns têm cerca de 20 anos de trabalho, outros são um pouco mais recentes, e acredito que é um livro bastante simples, mas que eu acho ele bastante redondo, bastante trabalhado. Dialoguei muito com um escritor aqui que é um grande companheiro meu aqui em Curitiba, que é Paulo Venturelli. A gente acompanha bastante a trajetória do outro, ele normalmente faz aí as introduções aos meus livros. Então é um livro que eu gosto bastante, recomendo, Menino Sem Matilha. E ano passado eu publiquei 2 romances, daí trazer aqui o primeiro, Com os Ossos Abertos, esse eu já vinha trabalhando há mais tempo, e pela Caravana Editorial, que é uma editora mineira, o Engenheira da Memória. Esses 2 textos, eles, na minha cabeça, estão dentro de um projeto que eu quero fazer uma trilogia. Estou trabalhando no 3º romance, com o nome provisório de Guatemala, e vamos dizer que em comum, talvez, são textos que trabalham com as inquietações da nossa geração, principalmente num Brasil que de alguma maneira entrou em turbulência, né, mais ou menos desde 2013, e cada vez mais se acentuando. Então as questões do nosso tempo, como repercutem nos personagens. Para ter uma ideia, o Engenheiro da Memória é Stefan e Tamires, os 2 personagens estão viajando para a Europa. Começo de 2020, a Covid-19 ainda uma notícia vaga pelo mundo, e o olhar dos 2 na Europa lançando um olhar sobre um Brasil com imensas contradições nesse momento. São trabalhos, então, na parte da prosa, tem alguns na parte de poesia, sempre com essa preocupação de cada livro ter um trato de linguagem, ter uma perspectiva, tá dentro de um gênero, mas tensionando ao mesmo tempo esse gênero. Eu acho que deixando a arte como lugar
de crítica e de criatividade também, de invenção.